Olá, sejam muito bem-vindos ao Multi Entrevistas. Aqui neste espaço a gente conversa com lideranças, gestores e empreendedores que fazem a diferença. E hoje vamos conversar com Elton Stivaletti, arquiteto especialista em restaurações de conjuntos históricos. Elton, acertei, eu sei que tu não nasceu arquiteto, né? Tem uma jornada até ali e tudo que tu tiver mais de qualificação, me conta, mas me conta na tua história, como é que foi até chegar nesse momento? Assim, profissionalmente, né, Márcio, eu me formei arquiteto na URGS, né, em 82, que eu comecei, né, como arquiteto, e em seguida a gente foi trabalhando com escritório autônomo e tudo, mas progressivamente assim a gente foi também se especializando, se direcionando na profissão. Então, primeiramente, eu fiz um curso de especialização em restauro na Universidade Federal da Bahia. Olha que tal. Então, que era pouco prédio histórico que tem na Bahia, um curso, né? Patrocinado pela Unesco, tinha lá a estrutura da universidade, a gente passei um ano lá fazendo esse curso, né, que eram vários arquitetos, eles faziam uma mistura assim, de arquitetos pelo Brasil inteiro, então tinha vários estados e regiões representadas, mais alguns estrangeiros também, latino-americanos, Portugal também veio um colega, e a gente fez aquele curso que, a meu direcionamento, porque eu era já arquiteto da prefeitura, né, de Porto Alegre, nasci em Porto Alegre, me formei em Porto Alegre e segui trabalhando para a cidade, né. Então eu trabalhava na área da cultura, na Secretaria, agora é a Secretaria Municipal da Cultura, né, onde existe o núcleo da memória, né, cultural, e ali tinha uma equipe de patrimônio arquitetônico, a equipe de patrimônio histórico, que era encarregada, vamos dizer assim, de trabalhar a questão da preservação como um todo na cidade, né, que é um dever constitucional, né, de todo a prefeitura e tal, é um trabalho necessário. Isso, então, eu estava, né, em função desse meu trabalho específico, a prefeitura me proporcionou, naquela época, em 1990, é que eu passei o ano lá fazendo curso, né? E aí comecei a trabalhar com projetos de restauro, a gente fez alguns projetos na cidade, né, equipamentos da prefeitura mesmo, e logo depois eu entrei também num pós-graduação de mestrado, né, voltando à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, eu fiz planejamento urbano e regional no Propur, que é um curso de pós-graduação da minha faculdade onde me formei, no meu curso de arquitetura original. E a partir dali, finalizado o mestrado, logo fui convidado para dar aula, né? Recebi um convite da Universidade de Caxias do Sul. Lá eu comecei a lecionar em 98 e no final daquele ano houve um concurso para uma vaga de professor já efetivado, que eu conquistei a vaga. E assim, segui trabalhando lá, dando aula na Universidade de Caxias. E morando em Caxias? E morando em Porto Alegre, trabalhando também na prefeitura. Foi um período assim de muita atividade, né? Eu fiquei lá na Universidade de Caxias do Sul, foi por 25 anos. Foi de 98 a 23. Tu fez final milhares, de 1923, se somar todas as subidas e vindas, dava a volta ao mundo. A gente olhando agora assim, poxa, que coisa, né? Mas foi uma rotina, né? Isso aí, casei, tive filhos e tudo mais. Você acostumou a andar com o casaco levando sempre a no vida, carro? a minha mulher também, bióloga, funcionária da prefeitura também, foi diretora do DEMAI também, na unidade do DEMAI. E até assim, em 2016, a gente se aposentou juntos, deu a coincidência da gente se aposentar no mesmo ano. Né? Isso é bom, né? Na prefeitura. Eu segui dando aula na universidade ainda. E finalizei em 23. Né? Então, a gente foi assim, trabalhando nessa dinâmica aí. E agora, assim, nesse meio tempo, assim,
tem um objeto aqui que é importante também, que basicamente é um legado, vamos dizer assim, que é esse livro aqui do trabalho que eu... fechar nessa aqui. Participando da universidade, da prefeitura, eu trabalhando com patrimônio arquitetônico. A gente iniciou uma pesquisa, eu, um colega meu, o Luiz Merino de Freitas Xavier, que é professor também em Caxias do Sul, e é meu colega também, foi meu colega na prefeitura, na equipe do patrimônio, né? A gente, lá em 2010, eu tive a ideia de, me dando conta, Porto Alegre não tinha um guia de arquitetura, né? Nas minhas viagens, sempre como arquiteto, o que a cidade tem de arquitetura? Eu sempre procuro comprar um guia de arquitetura onde eu visito, né? E naquele momento, Porto Alegre tinha um guia de arquitetura modernista, tinha até vários guias de arquitetura contemporânea e tal, mas não tinha um guia assim completo de arquitetura do ponto de vista assim, de abarcar todo os períodos e tal da cidade, as fases e tal. E eu propus para eles, a gente está na universidade aqui, a gente trabalha lá na prefeitura com isso, vamos fazer uma pesquisa nesse sentido e aí a coisa foi andando devagarinho, assim, a gente pegou uma disciplina da universidade lá, do curso de arquitetura, que era estágio supervisionado, né? Então a nossa primeira aluna, a Fernanda Lusato, foi a primeira aluna que iniciou a nossa pesquisa nesse sentido aí de fazer um levantamento arquitetônico da cidade, e dali começamos, né? E aí os alunos, aí a pesquisa começou a andar, e aí os alunos já começavam a procurar para fazer com a gente quem se interessava e tal, por isso. Então a gente foi, aí os alunos faziam um levantamento de dados, né? A gente fez uma revisão bibliográfica sobre a arquitetura da cidade, apareceram, aí a gente foi, dentro de um critério aí de incidência, dimensão de determinadas obras, a gente foi direcionando ali a seleção dos prédios, não só prédios, mas conjuntos, né, de prédios, praças, parques e arquitetos de cada fase da cidade, né? Então a gente foi montando a pesquisa nesse sentido, abrangendo todo o arco temporal, né, porque tinha também a perspectiva do aniversário da cidade de 250 anos, Porto Alegre. Então a gente finalizou a pesquisa em 2018, tá, para poder preparar o livro para o aniversário da cidade, que seria lá em 22, né, 22. Que foi. Só que aí ocorreram alguns percalços, né? Sempre. A pandemia foi um deles, né, que foi bem... tudo meio que parou, né? A coisa ficou tudo meio em suspenso. A gente chegou até a participar de um edital do governo do estado. Em função da pandemia, o governo do estado lançou editais, né? Principalmente para áreas de cultura. E a gente primeiro apresentou o projeto para a prefeitura, né? Para a Secretaria da Cultura. Aí foi para a coordenação da memória lá, o coordenador, aí nos indicou uma produtora cultural, e aí tem aqui o edital do governo do estado, vamos escrever, aí preenche um monte de formulário e tal, um negócio, para que serve o livro? E a gente sempre insistindo nessa ideia dos 250 anos, que para nós, assim, né, que na verdade o trabalho, ele extrapolou a ideia de guia, porque aí Porto Alegre ganhou um guia de arquitetura. Em 2015, 2016, saiu um livro chamado Guia de Arquitetura de Porto Alegre, né, de outros colegas, né, um livro também. Que te copiaram? Não foi cópia, foi iniciativa deles, todo o mérito deles, né. Ufa. Mas aí a gente já ficou impedido de colocar o nome no livro. Mas no final das contas o livro extrapolou essa dimensão de guia, porque meio que foi um trabalho de sistematização da historiografia arquitetônica da cidade e da evolução urbana de Porto Alegre, né? Porque a gente dividiu o livro em 6 capítulos, né? Ele é dividido em 6 capítulos, então tem as fases históricas da cidade, que a gente chamou de colônia, né? Período colonial, império, que é o período imperial de 1822 até a proclamação da República, lá em 1889,
Depois, o terceiro período, a República Velha, né, de 89 até 1930, a Revolução de 30, seria o Getúlio Vargas, o gaúcho aqui, assumindo a presidência. Aí a fase dele, a Era Vargas, que a gente chama, não quisemos colocar Estado Novo, porque a gente definiu o período até 45, final da Segunda Guerra Mundial, que aí dá caracteriza bem uma época da cidade aí. Aí entrou em outra fase que a gente chamou de modernização, né? Que aí já é uma fase assim, de verticalização, né, do centro urbano, de mudança de uma arquitetura moderna que chega na cidade. Então, verticalização extremada, teve uma época ali que não teve limite de altura na cidade, dos anos 50 ali, no plano de 54, né? Então foi um período bem assim que a cidade realmente já tinha começado uma verticalização na Era Vargas, mas teve um impulso muito forte nessa fase, aí, dos anos 50 principalmente. Bom, a gente vai ter que segurar nos 50 para um rápido break, mas não saia daí. A gente já volta com Multi-Entrevistas. Um minutinho. Estamos de volta com Multi-Entrevistas e a gente continua falando com Elton Stivaletti, arquiteto especialista em restaurações de conjuntos históricos. Professor, você está falando de em 1950, de lá para cá, a pesquisa de vocês, o que mais chamou a atenção? Aí na década de 50, né, houve, né, o Brasil como um todo mudou de capital, né, então 59, ali, os anos 60 tem uma continuidade aí desse período. A gente chega nosso quinto capítulo até os anos 1980 é o nosso limite, né? E a partir daí a gente chama de contemporâneo, período contemporâneo da cidade, onde aí as obras mais recentes é difícil porque na seleção de obras assim, tu tem que ter um distanciamento um pouco para olhar um pouco para trás e ver, não, esse prédio aqui foi importante. Mas algumas coisas assim, em função das menções aí que a gente teve, né, de trabalhos recentes e tal sobre a arquitetura atual, a partir, por exemplo, do prédio do Fundação Iberê, né, que é um prédio importante, de um arquiteto internacional, um prédio premiado numa Bienal de Veneza, foi reconhecido internacionalmente, então é um prédio importante, embora muitos, do ponto de vista estético, contestam, mas inevitavelmente é um prédio que tem um reconhecimento, vamos dizer assim, não só local. Sim. Isso certamente entrou no livro, além certamente das áreas urbanizadas, áreas abertas, áreas praças, a orla, né, chamada Orla Moacir Sclia, é o nosso último verbete do livro, né, que seria, assim, a Porto Alegre atual, né? E nisso a gente tentou variar também as tipologias, residências, edifícios, equipamentos urbanos, até cemitérios nós temos no livro. Então, tentou abarcar assim de uma forma ampla e dando um retrato da cidade com seus prédios, suas obras, seus conjuntos e equipamentos todos. Esse livro, na verdade, a gente queria ter publicado ele antes, né? Porque nosso corte foi em 2018, que é o título do livro, 1772, que é quando 1772, quando a cidade de Porto Alegre oficialmente é reconhecida como freguesia, né? Então, institucionalmente ela se estabelece, né? E logo seguinte, né, ela se torna capital no ano seguinte, depois, né, de Viamão ali, entra Porto Alegre pela sua localização, pelo porto principalmente, que era um local de circulação de mercadorias, né, que isso trouxe à cidade uma grande prosperidade aí, né? Então ali a cidade começou a crescer vertiginosamente do ponto de vista da sua atividade, né, principalmente apoiada pela via fluvial e o porto. E a partir daí a cidade então foi ganhando, né, veio a Revolução Farroupilha, a cidade ficou do lado, né, do governo imperial, recebeu depois do fim da guerra benefícios do ponto de vista aí,
né, de investimentos, né, então, mercado público, Teatro São Pedro, tudo isso surgiu depois do final da guerra, né, que era uma cidade sitiada e tal, que depois, com o apoio muito leal e valorosa, é menção a essa vinculação aqui da capital com o governo central, né, do Império, e que foi reconhecida, então, como, né, a cidade que ficou do lado, vamos dizer assim, do poder imperial naquela época e recebeu vários equipamentos aqui, e aí se estruturou como uma capital da província e tal, e veio logo em seguida, no período seguinte, que é a República, né, foi proclamada, também houve aí uma estruturação ainda maior da cidade, porque o governo republicano, né, o Partido Revolucionário Republicano, aí ele também tornou a cidade de Porto Alegre, fundou uma universidade, que foi a Universidade Federal, em cima de 3 escolas fundamentais: medicina, né, para a saúde, engenharia para a infraestrutura e direito para o suporte legal, né, da vida, né, dos cidadãos. Então, aquilo ali, né, estruturou, vamos dizer assim, uma vida social, né, dentro de um governo, um pulso forte, que durou aí 40 anos. Né? Então, o nosso livro aqui, na terceira fase, que é o período da República Velha, é o maior número de obras que estão ali. Né? Ele reuniu, assim, porque realmente a cidade ganhou muito do ponto de vista da construção, da evolução urbana, né? Dos equipamentos urbanos. Ela foi muito estruturada aí nessa fase. Né? E aí, a partir daí, então, foi seguindo sua trajetória de cidade, de capital, né, atraindo população e tudo mais. E agora nós meio que estabilizamos, né, agora nessa fase atual. Pois é. Né, como estabilizamos. Que tá hoje? Tem aí os episódios, né, que a gente vai voltar às enchentes, né, a de 40, né, e a de 24, 40 dos anos 40 e agora dos anos 20, que realmente, né, colocou, vamos dizer assim, em discussão essa né, autonomia da cidade, essa proteção, essa autossuficiência. Né? Então, aí tem toda uma discussão sobre isso, como é que esse sistema foi falhar. Né? Que, ali, assim, o cidadão, ele, né, com a garantia, né, da administração, não, eu estou seguro aqui, eu tenho um sistema, né, de proteção e tal, e na verdade, convenhamos, o sistema falhou, né, das 24 bombas que existiam, apenas 4 funcionaram, né, então foi realmente aí a grande dúvida é se as que 24 aconteceu com tivesse isso, funcionado, né? será que ainda segurava? Não, aí certamente a gente não ia ser menor o dano. Esse flagelo todo ali com o centro da cidade e com os bairros, né? Menino Deus e Cidade Baixa. Aqui em Canoas, né? 8 mil pessoas ficaram aqui na Ubra e um cavalo, o caramelo, que ainda está hoje aqui. Impressionante, porque eu tenho uma filha minha, mora na Aureliano, na Avenida Aureliano Figueiredo Pinto, quase ali na Praia de Belas. Né? E a água estava subindo ali. Né? E aí já tinha havido até um aviso de sair. De sair e tal, mas houve duas subidas de água ali. A primeira, eu não estava acreditando que ia pegar ali. Eu disse, não, minha filha... Porto Alegrense de maneira geral, né? Pai, eu estou vendo que tem lâmina d'água na calçada e tal. Eu disse, não, mas nós temos uma bomba ali e tal, está funcionando. E aí, vamos esperar o fim de semana para ver o que vai dar e tal. O Rio Dilúvio, e aí a coisa começou a subir. Aí, segunda de manhã, 10 da manhã, eu fui lá resgatar ela. Eu já saí com água, água pela canela. Assim, e o Porto Alegrense entender que Rua da Praia é Rua da Praia por motivos óbvios, né? E eu sempre entrevistei outras pessoas, como é que construíram um estádio dentro do rio, né? Porque só olha as fotos de antigamente. Os estádios submergiram. Dentro do rio. É que nem o cara olhar hoje para o Guaíba e dizer, lá dentro eu vou fazer um estádio de futebol, né? Dois estádios. E o que tu imagina que vai acontecer, baseado em tudo que vocês estudaram, e não é pouca coisa, imagina desde do zero, né? O que vai acontecer com Porto Alegre? Olha, eu acho que depois disso, acho que foi uma lição
Os governantes têm que aprender, porque assim, o prefeito foi avisar a população ali da Cidade Baixa. Eu já tinha resgatado minha filha naquele dia. Às 2 da tarde ele foi avisar na TV que tinha que evacuar o bairro, né? Então assim, pô, não é possível. Eu resgatei minha filha de manhã e já com água pela canela. Isso é um despreparo, né? Tá assim, meio que patente, um total despreparo da cidade em enfrentar um desastre como esse. Então eu acho que agora, eu acho que leva tempo de se fazer toda essa infraestrutura, se refazer, né? É isso que Eldorado ali do lado já tinha ido, toda estava embaixo d'água, né? Se fecharam algumas, né, comportas ali e tal, né? Certamente vai haver uma atenção para isso agora, depois da porta arrombada, vamos dizer assim. Desde Mussum, Encantado, toda a arquitetura da cidade está sendo repensada, né? Eu acho também assim que, do ponto de vista do planejamento urbano da cidade, né? Eu trabalhei na prefeitura até 2016. Na época que eu saí da prefeitura, me aposentei, a Secretaria Municipal do Planejamento, SPM, existia uma Secretaria de Planejamento Municipal, que desde o plano diretor de 79, foi ela que gerenciou, né, coordenou a elaboração daquele plano, né, que foi um plano assim, histórico. Porto Alegre assim, realmente, eu acho que enfrentou, do ponto de vista mais científico, essa questão do crescimento urbano, estabeleceu ali parâmetros para a cidade, né, crescer e tudo mais, embora alguns equívocos, né, que definiu um distrito industrial na Zona Norte e tudo mais, que na verdade não se efetivou como distrito industrial, aquilo se espraiou pela 116, aqui para Canoas, né, se descentralizou, vamos dizer assim, a indústria na Zona Norte da cidade, né. Mas, enfim, foi um plano importante, né, que depois se abriu em 99 para um outro plano diretor, que foi mais, assim, do ponto de vista participativo, e aí eu acho que houve uma certa desatenção à questão da coordenação técnica. Eu acho que teria que existir uma atenção mais técnica para se elaborar o plano diretor, que virou uma coisa mais de disputa política, assim, de representatividades, assim, de corporações, de interesses e tudo mais. E hoje em dia é que plano diretor não é planejamento urbano. Plano diretor eu entendo como uma legislação urbanística, mas que depende também de um especialista para trabalhar do ponto de vista assim, do desenvolvimento urbano, alguma coisa. E a prefeitura hoje em dia ela não tem uma secretaria de planejamento, né? Na verdade, urbanistas ali estão trabalhando em conservação urbana. Tem a SMOI, que eu acho que agora é o nome da sigla da secretaria, que cuida das obras públicas, né? E a SMURB cuida das aprovações, mas quem é que pensa a cidade? Quem é que planeja a cidade? Eu não sei se... Para mim não está muito claro, né, esse papel e essa atribuição dentro das secretarias municipais, né? Então, professor, eu vou precisar só fazer uma propaganda aqui, né? Porque a gente está chegando no final do programa. Quero te agradecer por vir contar essa história. Para quem adora foto e figura, né? Não faltam aqui, né? Deixa eu te colocar uma coisa, isso só foi possível, né, fazer o livro dessa forma. Originalmente o livro ia ser menor, assim, aqueles guias verticaizinhos assim, do formato. Mas a editora Libretos, que apostou nessa ideia, né, nós trabalhamos o ano de 25 inteiro, correndo contra o relógio até a Feira do Livro, que foi onde foi lançado o livro, porque a Clô Barcelos, que é a co-gerente da editora, trabalhou assim diuturnamente no trabalho de programação visual do livro, né, no design gráfico, juntamente com a Bárbara Rasco, que foi a nossa estagiária e também arquiteta, e a gente aumentou o tamanho do livro para valorizar as imagens. Então isso também foi um trabalho bastante difícil assim, da gente conseguir entregar praticamente um álbum de imagens aí da cidade. Muito bonito, muito bem feito, parabéns. E está aqui então, 1772 a 2018. Esperamos que quem for, né, dirigir Porto Alegre, independente de qualquer partido,
estude um pouco de história e possa seguir o que deu certo até então. Professor, obrigado. O Multi Entrevistas fica por aqui hoje e até o próximo programa.